Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar o último relatório gerencial do RBVA11. Saiu durante essa última semana, vem aqui com algumas atualizações, então vamos considerar como é que esse fundo tem se desempenhado e qual a expectativa até final desse ano de 2024. Lembrando que o RBVA11 será aí mais uma opção de fundo imobiliário de tijolo de base 10. Foi aprovado pelos cotistas o desdobramento das suas cotas. O fundo ele ainda não comunicou qual o dia que ele vai fazer esse desdobramento. Creio que durante esse mês ou até no máximo próximo mês ele realiza aí esse desdobramento das suas cotas. Então, se levarmos em consideração o seu preço atual, que é os R$ 107, ele vai custar aí na média dos R$ 10,70 aproximadamente. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Só peço aí que você deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, deixe aí seu like. E deixe aí nos comentários se você já investe ou se pensa em investir no RBVA11. Principalmente agora que ele vai ser um fundo de base 10. Só considerar alguns pontos aqui antes. Seu dividend yield de 11%. Aqui podemos ver que o fundo ele está com seu P sobre VP de 0,99, tem um patrimônio aqui de 1,3 bilhão, caixa de aproximadamente 60 milhões, conta com um pouco mais de 60 mil cotistas, liquidez média diária recente na faixa aqui dos 500 mil e seu último rendimento anunciado que vai ser pago amanhã, dia 14/6, será aqui de R$1 por cada cota. Isso equivale a uma rentabilidade próxima aqui de 0,90%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Podemos notar que desde o ano de 2020 para cá ele vem aumentando, né? Época aqui de 2020 ele estava aqui na faixa dos 80 até 85 centavos. E agora, desde meado aqui do ano de 2023 até agora, início de 2024, ele está pagando R$1 por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de maio, considerar alguns pontos. Primeiramente, podemos ver que seu gestor é a Rio Bravo Investimentos. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão que corresponde a 0,65% ao ano. É uma taxa relativamente muito baixa, se compararmos com outros fundos. E aqui não menciona a taxa de performance, então provavelmente ele não realiza essa cobrança. Alguns dos principais números do RBVA11 atualmente, então ele tem aqui 70 imóveis, lembrando que ele tem imóveis comerciais de setores diferentes, como varejo, bancário, entre outros. A sua ABL, no caso a sua área bruta alocável por metro quadrado, é de 184 mil metros quadrados. Atualmente ele conta aqui com 10 inquilinos. A sua vacância física, que calcula a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, está de 7,6%. Além disso, ele menciona aqui que a duração média dos seus contratos é de um pouco mais de 7 anos. Então, são contratos aí com uma duração maior, uma duração longa. Aqui o fundo, ele menciona alguns destaques correspondentes a esse último mês de maio. Então, ele menciona aqui o seu desempenho financeiro. O fundo, ele distribuiu R$1 por cada cota, porém, o seu resultado financeiro foi de 79 centavos por cada cota. Como ele tem aqui um resultado acumulado, então ele está usando esse resultado para pagar esse R$1 por cada cota. E ele menciona aqui que até o final do segundo semestre de 2024, ou no caso até final do ano de 2024, ele vai continuar pagando aqui R$1 por cada cota. Aqui também ele menciona algumas alienações, no caso, algumas vendas que o fundo ele está realizando. Tem essa primeira aqui, que ele está vendendo 2 imóveis, com um lucro de 42 centavos por cada cota, e tem esse outro aqui também, o Capão Redondo, que ele está vendendo, que também vai ter um lucro considerável. Se descermos aqui, ó, ele menciona exatamente sobre isso. A primeira alienação que eu mencionei, né, ele vai ter aqui um lucro equivalente a 42 centavos por cada cota com essa venda, e aquele imóvel lá do Capão Redondo, ele vai ter aqui um lucro de 52 centavos por cada cota. Então, duas boas vendas aí que o fundo ele está fazendo. O fundo ele está muito com essa pegada agora de fazer compra e venda de ativos. Então, ele compra um ativo por um determinado preço, espera aquele ativo, no caso aquele imóvel, se valorizar com o decorrer do tempo, e depois ele vende aí com ganho de capital. Aqui, pessoal, o fundo ele fala sobre os 8 imóveis que atualmente estão vagos e que representa aqui uma vacância física de 7,4%. Então ele menciona aqui que durante o ano de 2024 até o momento já ocorreu aqui 14 visitas de empresas interessadas, né, em poder alugar esses imóveis, e ele menciona aqui qual é o setor de atuação dessas empresas interessadas em poder alugar, e ele menciona aqui que tem 3 negociações em andamento, que são 2 academias e uma aqui de serviços públicos. Então vamos ver, né, se ele consegue aí fechar realmente esses contratos aqui de locação. Seria muito interessante, o fundo conseguiria aí diminuir bem
a sua vacância atual. E o fundo ele menciona aqui que se for absorvido a totalidade da sua vacância física atual, ele conseguiria aqui aproximadamente 8 centavos por cada cota, o que seria aí um acréscimo muito bom na sua receita mensal. Então vamos torcer que o fundo ele consiga aí realmente alugar esses imóveis que estão vagos. Pelo menos a gestora, pelo menos nesse fundo, aí o Bravo, ela tem feito um bom trabalho. Continuando aqui, podemos ver correspondente ao seu demonstrativo financeiro, referente aqui ao mês de maio de 2024. Então, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total de receita imobiliária de 11 milhões de reais. Ele também teve aqui a sua receita financeira, que somou o valor de 852 mil reais. Suas despesas somaram o valor aqui de 2 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido aqui de 9 milhões 890 mil reais. E ele distribuiu em rendimentos 12 milhões 485 mil reais. Então, ele gerou aqui 79 centavos por cada cota e distribuiu R$1 por cada cota. Como no mês anterior, ele havia aqui gerado R$1,21 por cada cota e distribuído R$1 por cada cota, então ele usou esse saldo aqui positivo de 21 centavos e colocou aqui no mês de maio. Então, 79 centavos mais 21 centavos vai dar exatamente aí R$1. Que foi o que ele distribuiu aqui por cada cota. E como ele tem essas vendas que ele realizou aí recentemente, então o fundo ele vai ter capital suficiente para continuar pagando aí R$1 até o final desse ano de 2024. Como o próprio fundo ele mostrou lá no seu guindaste de dividendos, ele vai continuar pagando R$1 até o final do ano. Aqui podemos ver com respeito à rentabilidade do fundo desde o seu início, né? Lá em novembro de 2012 para cá até agora maio de 2024. Então podemos ver que o fundo ele tem conseguido aí superar o índice FIX e o índice CDI no decorrer de todo esse tempo. E pode notar aqui que tem uma diferença muito grande, né, para a rentabilidade do RBVA11 se comparado com esses outros indexadores. Aqui podemos ver, pessoal, os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos aluguéis do RBVA11. Então, na sua grande maioria, é usado aqui o índice IGPM em 59% dos seus contratos e o índice IPCA é usado aqui em 41% dos seus contratos. Aqui embaixo a gente pode ver a sua receita por região. Então, a região sudeste aqui é a responsável pelas maiores receitas, né, do RBVA11. Aqui ao lado também a gente pode ver com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos. Então, se destaca aqui em especial o setor bancário com 42%. Lembrando que esse fundo ele diminuiu bastante a concentração que ele tinha aí em agências bancárias. Antes, alguns anos atrás, era de praticamente 100%. Então, o fundo, no decorrer do tempo, ele vem diminuindo essa concentração aqui no setor bancário. E tem ainda espaço para diminuir ainda mais. Ele menciona aqui também que ele tem uma exposição a empresas do setor de atuação alimentício, que é o seu segundo principal setor. Continuando aqui, a gente pode ver com respeito ao seu cronograma de vencimentos, no caso, vencimento dos seus contratos. Nota-se aqui que na grande maioria vão vencer aqui no ano de 2029, 2032 e em diante. Então, são contratos, como eu mencionei, com uma duração aí bastante longa. Nesse ano de 2024, 3,6% dos seus contratos vão vencer. Então, vamos ficar ligado aí nos relatórios gerenciais para ver se o fundo ele consegue renovar esses contratos de aluguéis. E aqui ao lado a gente pode ver a sua receita por locatário, no caso, quais os inquilinos responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então se destaca aqui com 34% a Caixa Econômica, com 27% o Banco Santander, com 12% o Açaí e com 9,7% o Grupo Pão de Açúcar. Então esses são os seus principais. Porém, ele também tem aqui a Renner, Itaú, Centauro, entre outras empresas. Então, como eu já mencionei, são 10 inquilinos que ele tem no total. Continuando aqui, também podemos ver com respeito ao cronograma de reajuste dos seus aluguéis. Então, podemos notar que no primeiro semestre de cada ano, praticamente não ocorre reajustes, né? Ocorre mais aqui no segundo semestre de cada ano, que é de julho até o mês de dezembro. No próximo mês, que vai ser de julho, 16% dos seus contratos vão ser reajustados. Então, isso vai trazer um acréscimo na receita do fundo. E aqui, pessoal, podemos ver como é que está distribuído o patrimônio do RBVA11, então o portfólio do fundo. Ele menciona aqui que 71 imóveis em que o RBVA11 ele é proprietário direto. Então ele menciona aqui que ele tem 32 imóveis para a Caixa Econômica, 15 imóveis para o Banco Santander, 8 imóveis aqui para o Grupo Pão de Açúcar, 8 imóveis estão vagos, tem aqui 2 imóveis para o Açaí, entre outros aqui, como vocês podem ver. Ele menciona aqui também que ele tem uma participação no Shopping Iguatemi Faria Lima. Ele menciona também que ele tem aqui posição nesses 4 fundos imobiliários aqui que são do segmento de shopping. Então aqui ele menciona como é que está alocado o seu patrimônio. 88% do seu patrimônio está alocado nos seus imóveis, 2% está aqui
em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui também alocação estratégica via FIIs, que corresponde a 5% do seu patrimônio, 4% está disponível em caixa como liquidez diária e 2% está aqui com respeito a aluguéis a receber. E por último aqui, pessoal, vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente o fundo ele tem. Como mencionado, são 71 imóveis que ele tem participação. Então aqui ele vai mencionar a cidade de localização, o nome do imóvel, juntamente com o seu endereço, quem é o locatário desse imóvel, o tamanho desse imóvel, o vencimento desse contrato, o segmento de atuação. Então aqui você tem todas as informações que você precisa sobre cada um dos imóveis do RBVA11. Então você pode passar aqui e ir conferindo cada um deles. E para poder finalizar, temos aqui algumas informações sobre a sua alavancagem. Então atualmente a sua alavancagem representa aqui uma relação alavancagem patrimônio de 13,53%. Então é uma alavancagem relativamente tranquila, que o fundo ele não vai ter aí maiores dificuldades para poder honrar os seus compromissos. O fundo atualmente ele tem aproximadamente ali 50 milhões em caixa. Aqui a gente pode ver com respeito ao seu cronograma de amortizações anuais, lembrando que as amortizações é realizado usando o caixa do fundo, então ele tem dinheiro suficiente aqui para poder honrar os seus compromissos do ano de 2024 até o ano de 2026. E como o fundo sempre vem fazendo aí venda de ativos, então no decorrer desse tempo ele pode aí aumentar ainda mais o seu caixa e também pode realizar novas emissões de cotas, trazendo mais dinheiro para o fundo, o que vai facilitar ainda mais que ele honre esse compromisso de pagar as suas amortizações. No momento, o fundo ele tem aqui 2 CRIs que ele está pagando. Aqui podemos ver a duração de cada um desses contratos, juntamente com seus indexadores e suas taxas. Esses CRIs são correspondentes a esses 3 imóveis aqui que o fundo ele comprou. E ele menciona que ele tem uma dívida aqui ainda de 183 milhões de reais para poder pagar. Mas como eu mencionei, o fundo ele tem caixa suficiente, pode realizar novas emissões, sempre está vendendo ativos, então o fundo ele não vai ter dificuldade para poder honrar o seu compromisso, beleza? Então, pessoal, esse é o relatório gerencial de maio do RBVA11. O fundo vem se desempenhando bem, é muito provável aí que consiga diminuir um pouquinho a sua vacância física, o que será muito bom para o ativo. Vem diversificando seu setor de atuação, como eu já mencionei, vem diminuindo a sua exposição no setor bancário, que também é muito positivo, nunca é bom ter concentrações. A alavancagem está aí controlada, o fundo ele tem dinheiro para poder honrar seus compromissos. O fundo ele vem fazendo muito bem aquela estratégia de poder vender imóveis, comprar num preço mais barato e depois vender em um valor maior, realizando assim lucro de capital, e esse lucro, um pedaço dele, ele repassa para os seus cotistas. Então, o fundo ele tem conseguido fazer muito bem essa jogada aí de compra e venda de ativos. E melhor ainda, como eu já mencionei, ele vai ser um fundo de base 10. Então isso vai trazer mais liquidez para o ativo, vai trazer mais investidores e o fundo ele pode ainda melhorar muito mais no decorrer desse tempo. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre ele. Vale a pena investir? O que é que você pensa sobre ele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.